Graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar neste dia a respeito de tradições da Igreja Católica e que são pagãs, que permanecem ainda vivas na Igreja Evangélica. Gostaria de trazer uma reflexão a respeito disso e mostrar que a Igreja Evangélica é bem mais parecida com a Igreja Católica do que ela gostaria de ser, porque ela tem ainda deixado dentro dela muitas coisas que vêm desde o catolicismo e que são coisas contrárias à palavra de Deus, que desagradam a Deus e as pessoas praticam erradamente sem perceber. Então eu quero mostrar aqui algumas para você, para a gente compreender melhor essas tradições humanas, pagãs, que têm prejudicado o povo de Deus. A primeira, a valorização de vestes sacerdotais, tais como paletó, gravata, etc. Nós sabemos que a Igreja Católica gosta muito dessa coisa de vestimenta. Nós vemos os padres, bispos, sacerdotes, o Papa se vestem de uma maneira muito luxuosa, muito ostentando muito, roupas muito extravagantes, porque há uma visão de que o sacerdote de Deus tem que se vestir de uma maneira diferente para ser identificado como um homem de Deus, trazendo até de maneira distorcida algo que acontecia no Antigo Testamento, que o sacerdote tinha uma roupa específica. E como muitas religiões pagãs que têm esse tipo de costume também. No Antigo Testamento, isso não era errado. Era algo específico da lei. Deus foi quem estabeleceu. Mas hoje, na Nova Aliança, isso tudo não existe mais. Aquilo ali apontava para algo. Era uma simbologia, uma sombra de algo que viria depois. Hoje em dia, na Nova Aliança, nós vemos na igreja, na vida de Cristo, dos apóstolos, que não existe mais essa questão de vestes sacerdotais. O líder da igreja, ele não tem uma roupa específica. O pastor da igreja não tem uma roupa santa, consagrada, que ele tem que vestir para identificá-lo como um homem de Deus. Isso não existe na Nova Aliança. Nós não vemos nem Jesus se vestindo de uma maneira diferente. Nós vemos que quando foram procurar Jesus para o prender, foi preciso Judas identificá-lo com um beijo, porque ele parecia com os outros, inclusive na vestimenta. Os apóstolos também não tinham essa diferenciação de roupa. E hoje em dia nós vemos na igreja evangélica que muitas igrejas colocam como uma tradição, quase como uma doutrina, e é colocado como obrigação o pregador tem que estar vestido de paletó. Não prega se não tiver paletó. Ou no mínimo se não tiver uma gravata. Muitos pastores acham que se não tiverem de paletó, eles não estão vestidos corretamente diante de Deus. Isso tudo é uma grande besteira. Não tem nada a ver com a palavra. É claro que a gente deve se vestir de maneira decente, de uma maneira que agrade a Deus. A gente deve estar bem vestido, principalmente o líder da igreja. O pastor da igreja, que é uma referência para as pessoas, ele não pode ir mal vestido. Ele tem que estar vestido de uma maneira correta, decente. Ele não vai vestido, por exemplo, de maneira esportiva, de camiseta regata e calção. Mas é preciso apenas bom senso. As pessoas não podem colocar essas coisas como doutrina. Isso é paganismo no meio da igreja. Distorção da palavra de Deus. Outra coisa, a Igreja Católica ensina que só há salvação dentro dela. Que se você não for membro da Igreja Católica, você não faz parte da Igreja verdadeira. E, consequentemente, você está perdido. Isso é um ensinamento católico da Igreja Romana. E a Igreja Evangélica tem seguido a mesma coisa. Não todas, mas muitas delas têm esse tipo de pensamento, mesmo que não seja consciente.
Mas muitas igrejas acham que a sua denominação é melhor, que quem não está lá não está agradando a Deus, que as outras denominações não são igrejas de Deus, que só a da pessoa só a dela é que é santa, é que está agradando a Deus. Tem muitas denominações com essa visão. E outras com uma visão um pouco menos radical, mas que pensam que se você sair da igreja evangélica, você não está mais bem com Deus, você está afastado, você está desviado. Mesmo que você esteja se congregando com irmãos de maneira informal, em casa, em algum lugar, você está vivendo como um cristão, está se reunindo com a igreja, com o povo de Deus, só porque não é numa igreja formal, numa instituição evangélica, chamada de igreja evangélica, tem gente que acha que a pessoa perdeu a salvação, que está sem Cristo. Ou seja, acham, assim como a igreja católica, acham que só há salvação quando você está na igreja. Que a igreja é uma mediadora entre Deus e os homens, que se você não estiver na igreja, você vai para o inferno. Isso é uma grande mentira. Isso é paganismo, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que importa é você estar congregando, você estar em obediência a Deus, você ter Cristo como seu Salvador e Senhor. Isso é o que importa para Deus. A questão da idolatria. Sabemos que na Igreja Católica há muita prática de idolatria. Se você quiser compreender um pouco melhor sobre isso, eu tenho um vídeo que fala da questão de Maria, se ela é uma intercessora, uma corredentora, se ela tem esse papel de mediadora entre Deus e os homens. Você pode dar uma olhada nesse vídeo para compreender um pouco melhor. Está no meu canal também, Evangelho de Jesus. Então, a Igreja Católica estimula a idolatria nas pessoas. Nós sabemos disso. Tem toda a questão das imagens, toda a questão de Maria, dos santos, que as pessoas fazem orações a eles, se prostram diante deles, creem neles para interceder diante de Deus. E a Igreja Evangélica critica muito isso, com razão. Mas infelizmente na igreja evangélica também tem muita idolatria. Tem gente idolatrando pastores, tem gente idolatrando cantores. Tem muita gente que é fã dessas pessoas, que quando vê um pastor, um cantor, fica histérico. Parece que está vendo um Deus na sua frente, trata de uma maneira diferente. Isso é idolatria. Tem gente que supervaloriza demais um ser humano, como se a pessoa fosse um Deus, e buscam essa pessoa, acham que tudo que ela fala é infalível, dão uma credibilidade maior do que se deve dar para um ser humano. E quando alguém dessas pessoas caem, desses referenciais de muita gente caem, a pessoa cai junto também. Infelizmente, existe a idolatria também dos falsos Jesus. Tem pessoas que têm fabricado um ídolo e têm dado o nome de Jesus para esses ídolos. Falam de Jesus, dizem coisas a respeito de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus. E aquilo ali, na verdade, é um ídolo fabricado pela mente humana e que muita gente está adorando, pensando que está seguindo a Jesus, mas está seguindo uma fabricação humana. Não é o Jesus verdadeiro. Isso também é idolatria. Existe idolatria da igreja, existe idolatria de ministérios, existe todo tipo de idolatria também na igreja evangélica. Idolatria de dinheiro, infelizmente idolatria de cargos eclesiásticos. Infelizmente isso é uma realidade da igreja evangélica. Outra questão. Na igreja católica nós vemos que as pessoas têm uma cultura, uma tradição de ir à igreja como um meio de agradar a Deus, de obter o seu favor, independente da conduta santa. Nós sabemos que na igreja católica, a grande maioria das pessoas age dessa maneira. Eles veem a ida à igreja, a frequência às missas, como sendo uma maneira de expiação, entre aspas, dos seus pecados. As pessoas pensam assim: quando eu for para a igreja, Deus vai se agradar de mim, vai me abençoar, vai aplacar a sua ira. Não importa o que eu tenha feito de errado durante a semana, se eu for na igreja e bater o ponto,
Deus vai me abençoar, vai ficar feliz comigo, eu vou ser perdoado e vai ficar tudo bem com Deus, eu vou zerar a minha conta. Tem muita gente que pensa desse jeito com relação à missa. Eu mesmo pensei assim quando eu era católico. Pensava que o simples fato de eu ir à missa, eu ia agradar a Deus, Deus ia ficar feliz comigo e não importava o que eu fizesse de errado durante a semana. A igreja evangélica, infelizmente, tem muita gente que age da mesma maneira. Passa o dia todo sem buscar a Deus e acha que quando for para o culto à noite, Deus ali vai ficar feliz com ela pelo simples fato dela estar no culto. E aí a pessoa vive uma vida mundana, sem santidade, sem pureza, não busca a Deus durante o dia, não adora, não se lembra de Deus e acha que quando vai para o culto à noite, e às vezes só no domingo, acha que pronto, ela fez a sua parte como cristã, está vivendo como um cristão porque foi no culto no domingo. E acha que Deus está se agradando da sua vida, que ela está vivendo realmente como um cristão. Sendo que ela vive todo o restante da sua vida sem agradar a Deus. Ela acha que basta ir no culto, que Deus vai ficar feliz com ela e pronto. Isso é uma ideia totalmente errada, que nós sabemos que o verdadeiro cristão anda com Deus continuamente numa vida de santidade, numa vida diferente. O culto é apenas mais uma parte da sua vida cristã. A sua vida cristã não se resume à ida ao culto como um meio de obter o favor de Deus lá e depois viver como se fosse um incrédulo. Não é assim que um cristão vive. Isso é uma mentalidade pagã de ver Deus como se fosse um ídolo, como se fosse um menino, que você passa o dia todo sem buscar Ele e depois vai para o culto lá para poder agradar Ele, para Ele ficar satisfeito porque você está lá na casa dele, entre aspas. E aí Deus vai ficar feliz, vai perdoar seus pecados, vai zerar sua conta, você vai ficar tudo bem para poder viver a outra semana do jeito que quer. E tem muita gente levando a vida dessa maneira. Saiba que se você não vive uma vida como um cristão de verdade, você pode ir 100 milhões de vezes para uma igreja. Isso não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Isso não vai impressionar Deus. O que Deus olha é o nosso coração, a maneira como a gente anda, a maneira como a gente é. Se nós somos salvos em Cristo, se nós temos Ele como Senhor ou não. É isso que Deus olha na nossa vida. Outra coisa, há uma supervalorização de líderes, principalmente o pastor, em detrimento dos outros membros. Na Igreja Católica, há uma supervalorização do padre, do Papa, principalmente dos bispos. As pessoas veem eles como se fossem alguém mais importante. Não vê eles como os membros comuns da igreja. E tem muita gente que acha que eles são até mais importantes diante de Deus do que o resto das pessoas. E infelizmente tem muita gente na igreja evangélica agindo do mesmo jeito. Supervaloriza o pastor, o bispo, ou o líder, seja lá qual for o nome que ele tenha na igreja. Supervalorizam esses homens, colocando eles num pedestal, tratando eles como se eles fossem mais importantes do que o resto das pessoas na igreja. E eles não são mais importantes do que as outras pessoas na igreja. O pastor é simplesmente mais uma ovelha que tem a responsabilidade de levar as outras ovelhas a Cristo. Mas ele tem a mesma importância que todas as pessoas na igreja. Ele não deve ser supervalorizado. Ele não deve ser tratado de maneira melhor. Ele não deve ter mais privilégios. Não deve ser mais amado por causa do seu cargo. Ele tem que ser tratado como todas as outras pessoas da igreja. Todos nós somos irmãos em Cristo. Outra coisa, a questão do autoritarismo. Nós vemos que há um autoritarismo na Igreja Católica. Os líderes geralmente não ouvem o povo. Eles acham que eles são a voz de Deus. O Papa, por exemplo, é tido como o vigário de Cristo. Aquele que representa Deus na terra. E que tudo que ele fala é palavra de Deus. Então, as pessoas veem ele dessa maneira. E ele age de uma maneira autoritária, onde ele diz o que todo mundo tem que fazer e todo mundo tem que obedecer. Muitos pastores têm esse mesmo tipo de mentalidade na igreja. Muitos pastores agem com autoritarismo, como um ditador, onde ele se coloca como aquele que manda, como aquele que é a voz de Deus, que só ele que fala através, que Deus só fala através dele,
que só ele sabe o que fazer, que só ele sabe tomar as decisões certas, que ninguém mais sabe dar uma direção certa, ninguém mais ouve a Deus, só ele que ouve, só ele que sabe, só ele que tem sabedoria, só ele que entende a Bíblia, só ele que tem a direção correta. E aí ele não pede opinião de ninguém, faz tudo somente do jeito que ele quer, do jeito que ele acha, não consulta as outras pessoas, não distribui a autoridade, não confia nos seus líderes. Ele age como um verdadeiro ditador, como se fosse um rei. A mesma mentalidade que há no papado da Igreja Católica, onde o Papa é quem determina tudo e lidera tudo. Em muitas igrejas evangélicas os pastores agem dessa maneira. Não ouvem o povo, não dão atenção às pessoas, não acham que outra pessoa pode ser usada por Deus poderosamente também. Nunca ele acha que o outro pode estar certo e ele está errado. Ele sempre acha que ele está certo e que os outros estão errados. É uma mentalidade pagã. Se coloca como um líder acima de todos e que só ele sabe das coisas. E não é assim. Na igreja, nós vemos que há o sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão tem dons, todo cristão pode ser usado por Deus. Cada membro do corpo contribui para o corpo, cada membro do corpo pode dar uma opinião, pode ouvir Deus falar, pode ser usado pelo Espírito Santo. É assim que é na igreja de Cristo, mas infelizmente em muitas igrejas não é dessa maneira. Infelizmente. Há também uma crença na infalibilidade dos pastores. Assim como na Igreja Católica se crê na infalibilidade papal, que o Papa não falha, que tudo que ele fala é palavra de Deus. Na Igreja Evangélica também há esse tipo de crença, em muitas igrejas, de que o pastor é infalível, de que ele não erra, de que tudo que ele fala é palavra de Deus, que tudo que ele ensina vem de Deus. Ele é inquestionável, ninguém pode questioná-lo, ninguém pode dizer nada ao contrário do que ele pensa, porque só ele é a voz de Deus na terra. O que ele falou está falado. Tem o mesmo peso da palavra de Deus. É assim que é em muitas igrejas. O pastor é uma figura inquestionável, ninguém questiona ele. Ele é tido como alguém que não falha. Toda decisão dele é correta, tudo que ele faz é certo. Ninguém mais tem nada a acrescentar, só ele que sabe das coisas. É assim em muita igreja, infelizmente. Outra coisa interessante, é proibido questionar a liderança. Assim como não se questiona a liderança na Igreja Católica, ninguém questiona o Papa, ninguém questiona nenhum padre, porque senão é excomungado. Da mesma maneira, na Igreja Evangélica, ninguém pode questionar um pastor. Na grande maioria das igrejas, não em todas, mas a grande maioria dos pastores se coloca como alguém acima de tudo e de todos. Ele é inquestionável, ninguém pode questionar o que ele diz, o que ele faz, porque é tido como se fosse uma lei. Se você questionar um pastor, se você questionar um líder, você está correndo um risco sério de ser expulso da igreja. Ou então ser colocado de lado, ninguém não olhar mais nem para você. Você vai ser tido como um rebelde, como alguém que está indo contra Deus, que está se levantando contra o ungido do Senhor, que está atrapalhando a obra de Deus naquele lugar. E os pastores ainda ameaçam de amaldiçoar aquela pessoa. E muitos amaldiçoam aquela pessoa que está se levantando, entre aspas, para questionar. Sendo que muitas vezes o questionamento é válido. A pessoa está realmente questionando uma coisa de maneira correta. Está questionando uma conduta corrupta, está questionando um ensinamento errado. E ele está correto. Só que as pessoas não apoiam aquele irmão, apoiam sempre o pastor, mesmo ele estando errado. Porque acham que o pastor é inquestionável e que ele está acima de tudo e de todos. E o irmão fica sempre como quem está errado. Porque ele não é ninguém, porque não tem um título. E isso é muito errado. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Não importa quem esteja falando. E aprender a discernir o que é certo e errado. E entender que o pastor não é infalível, não é inquestionável. Se ele estiver indo contra a palavra de Deus tem a primazia, tem a preeminência. Nós temos que seguir a palavra de Deus e não o que um líder fala. Se ele estiver falando de acordo com a palavra de Deus, tudo bem. Se não,
A gente fica com a palavra de Deus. Outra coisa interessante, há uma valorização do ritual em detrimento do coração sincero. Assim como na Igreja Católica, as pessoas valorizam muito o ritual, a questão ritualística, a questão de seguir a liturgia toda corretamente, de seguir aqueles rituais, de ficar fazendo sinais, de seguir toda a questão ritualística da igreja, que a Igreja Católica tem muitas essas coisas ritualísticas e supervaloriza muito isso, de você estar rezando um texto, de você estar fazendo o sinal da cruz, de ter o batismo como um meio de salvação, de seguir aquelas festas da igreja. Essas questões ritualísticas são supervalorizadas, muitas vezes de maneira errada, com certeza. Na igreja evangélica também tem muito isso. Se supervaloriza muito certos rituais, tipo levantar mãos, gritar, a questão da ceia é tido como se fosse um momento mais onde Deus se manifesta mais do que os outros, um momento que é super valorizado. Eu não estou dizendo que não é importante, é muito importante a ceia do Senhor. Todos nós temos que participar, assim como o batismo. Mas às vezes há uma compreensão errada do que é a ceia, do que é batismo. Se supervaloriza o ritual. Tem gente que acha até que Deus vai fazer mais milagres, vai se manifestar mais numa ceia, num batismo, do que em outros momentos. A questão do dízimo, a questão do ir ao culto, como eu falei, de ler a Bíblia superficialmente, ver a leitura da Bíblia como sendo um mero ritual que você cumpre de qualquer jeito. Orar usando repetições, orar de maneira vã, orar de maneira superficial, valorizando o ritual, orando de qualquer jeito, sem entender o que está falando, sem perceber o que está orando. Assim como é na Igreja Católica, que as pessoas rezam, repetem um bocado de coisa e não tem nem entendimento do que está falando. Rezam o Pai Nosso, não sabem nem o que o Pai Nosso significa. Repetem as coisas da Bíblia sem nem entender o que a Bíblia ensina. Tem muita gente na igreja evangélica que está assim. Está supervalorizando rituais, supervalorizando gestos de levantar a mão, de gritar, de pular, achando que a santidade está nisso, que a espiritualidade está nisso, na aparência, no ritual, e não olha para o interior, para o coração, para a atitude do coração, que é realmente o que importa para Deus, é a atitude do coração. Não, você pode estar participando da ceia, do batismo, seja do que for, de um culto. O fato de você estar participando no ritual não significa que Deus está se agradando de você, se o teu coração não está sincero diante de Deus, se você não está adorando a Ele em espírito e em verdade. Você pode estar ali só de corpo presente, e o fato de você estar participando de um ritual não vai agradar a Deus, porque Deus vai olhar para dentro de nós. Também há na Igreja Católica uma supervalorização de tradições humanas, e na Igreja Evangélica do mesmo jeito. Nós sabemos que não dá para detalhar aqui, mas existem muitas tradições humanas e pagãs na Igreja Católica que não tem nada a ver com a Bíblia. Tipo purgatório, oração pelos mortos, idolatrias, vários tipos de rituais, coisas do tipo. Na Igreja Evangélica também existem coisas como proibição de usar calça comprida, de usar saia tem que ser sempre lá nos pés, não cortar cabelo, não ir à praia, não jogar bola, só ceiar quando for batizado, desculpa, só orar de olho fechado, só ouvir músicas evangélicas. Dentro da igreja evangélica também tem muita tradição humana, doutrinas humanas, dogmas humanos, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Proíbem coisas que a Bíblia nunca proibiu. A Bíblia não proíbe ir para uma praia. A Bíblia não proíbe ouvir uma música feita por um não cristão. A Bíblia não proíbe um crente de ceiar se ele não for batizado. A Bíblia não diz que é um dogma você só orar de
de olho fechado, senão Deus não aceita. A Bíblia não coloca como um dogma da paz do Senhor toda vez que você encontra alguém. Mas tem muita gente que tem essas coisas todas como regras. É um legalismo desenfreado dentro das igrejas. Um falso entendimento do que é bíblico, do que agrada a Deus, do que realmente Deus pede de nós. Colocam fardos humanos sobre as pessoas. Tem muito isso na igreja evangélica também. Questão de obter o favor de Deus por meio de objetos santificados. Eu tenho uma mensagem que eu falo especificamente sobre isso, a questão de objetos santificados no culto. Se você quiser ver no meu canal. Então, muita gente supervaloriza objetos também na igreja. Nós vemos aí igrejas usando sal grosso, rosa ungida, aquela água santificada no copo, sabonete, óleo de não sei da onde, água não sei da onde, pedra de não sei o que. Vários tipos de objetos que as pessoas têm como santos, como objetos ungidos, que se usa no culto a Deus como uma maneira de agradar a Deus, de obter o favor de Deus. Isso é paganismo. Na Igreja Católica nós temos muito isso. A questão de ter aquele terço, de ter água benta, de usar crucifixo, roupas, vários tipos de objetos assim que se tem no culto na Igreja Católica, nas missas, que as pessoas acham que é necessário e esquecem que a adoração a Deus é em espírito e em verdade. E por último, a questão da supervalorização do prédio, de achar supervalorização do prédio da igreja, achando que Deus mora ali. Eu tenho uma mensagem também sobre isso, se você quiser ver, que fala sobre a questão de igreja, de templo, de casa do Senhor, o que é igreja, o que é templo, o que é casa do Senhor. E tem muita gente que pensa que a casa do Senhor, a igreja e o templo é o prédio. Assim como a Igreja Católica santifica muito o prédio, as pessoas acham que aquele prédio é consagrado a Deus, que Deus mora ali, que Deus se manifesta mais ali. Tem muita gente na igreja evangélica que tem o mesmo tipo de mentalidade. Infelizmente. Então, muitas pessoas na igreja evangélica estão vivendo num paganismo muito parecido com o da igreja católica. São muito semelhantes à igreja católica, mais do que gostariam. E nós, na verdade, temos que nos voltar mais para a Bíblia. Temos que deixar esses paganismos de lado e nos voltar para a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus corretamente, retamente, sem acréscimos nem tradições humanas. E sem deixar de viver o que ela nos ensina de verdade. Porque às vezes acrescentam tradições humanas e deixam de viver o que realmente a Bíblia ensina. Então que Deus nos ilumine, nos dê discernimento para a gente se livrar de todas essas coisas e ficar puramente com a mensagem simples do Evangelho de Cristo, com a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado, eu peço que você dê uma curtida. Se você gostou muito e quiser compartilhar com seus amigos, para que eles sejam abençoados também, compartilhe. Se você quiser, se inscreva no meu canal, Evangelho de Jesus, para estar acompanhando as mensagens que eu tenho colocado. Então, meu desejo é fazer o reino de Deus avançar, é pregar o Evangelho puro, simples de Jesus, fazer a diferença nesse mundo. Se você quiser, me ajude nessa obra, contribuindo para a divulgação do canal, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.